Bom dia, boa tarde para quem já almoçou, bom dia para quem não almoçou. Esperar o Roberto entrar aqui. Aqui o Roberto entrou. Entrando. Foi? Roberto, foi. E Tudo aí, tudo certo aqui. bem? Tudo bem? Bom dia, Roberto. Bom dia a todos Bom estão dia. nos assistindo ao vivo e os que vão nos assistir gravado depois. Vamos dar um minutinho só para ver se entra mais gente. Tá entrando Vamos lá. bastante gente que eu estou vendo. E aí daqui a pouco eu começo te apresentando e a gente vai hoje trazer as principais dúvidas do pessoal que acompanha aqui o meu perfil, que acompanha o seu perfil também, sobre esse assunto que é a compra de veículos em nome da pessoa jurídica e os impactos contábeis e tributários que podem ocasionar e que vão ocasionar na vida dessas pessoas, né, na operação dessas pessoas. Mas só um minutinho e a gente já começa. Olha, vamos esperar chegar mais gente. Bastante gente aqui, ó. Já está começando a dar aí uma galera. Legal. Eu vou acompanhando aqui o chat também. Se o pessoal tiver dúvidas aqui, podem ir mandando que a gente vai anotando e se der tempo a gente vai responder de todo mundo aqui hoje. Vamos falar também um pouco dos impactos que isso pode trazer dentro de uma estrutura de holding familiar, dentro de outras estruturas empresariais também, tipos de empresas, né, como que isso vai impactar em cada tipo de empresa. Então vamos lá. Acho que já deu tempo suficiente, já entrou bastante gente. Quem não conseguir entrar também vai assistir gravado depois. Então, primeiramente, obrigado, agradeço Roberto, obrigado por aceitar o convite aqui de participar, de contribuir dentro do meu perfil com todo mundo que me segue, com seus seguidores também. Obrigado da disponibilidade e da generosidade de estar aqui comigo hoje. Estamos, Vou, sempre que puder, pode me chamar. Sempre que eu estiver disponível, eu vou estar participando. Show de bola. Obrigado. Vou fazer uma breve apresentação sua, para quem não te conhece. É, Roberto Campos, Roberto Lima Campos. Ele atua na área de contabilidade desde 84, mais de 40 anos. Ele tem formação específica há mais de 20 anos e é formado também em Direito e tem formação em análise de investimentos também, além de seguros, no meio de corretagem de imóveis e como despachante também. É, Atua em temas como a tributação de investimentos, tributação de expatriados, já auxiliou acho que milhares de pessoas, né, Roberto, em problemas relacionados com a Receita É Federal e principalmente o com que a gente faz, expatriados. né? Deixa É eu só isso aí. esclarecer uma coisa. Eu não sou formado em Direito, eu não tenho OAB, tá? Eu fiz faculdade de Direito, mas eu não terminei, não peguei meu diploma. Eu abandonei no último período de Direito porque eu me decepcionei com a profissão. Essa é uma história que tem no meu canal. Se alguém quiser ouvir, tem lá um vídeo que eu explico isso. Que eu fui fazer um trabalho quando eu estava fazendo estágio no último semestre da faculdade. E um caso que eu fiz foi o advogado da parte contrária disse que perdeu o processo e a minha cliente perdeu um processo de uso campeão porque a gente tinha colocado as guias originais no processo. Foi dali que eu vi que o direito não tem de nada de direito, é tudo torto. E eu fiquei extremamente decepcionado, abandonei e fui fazer contabilidade, entendeu? E, Entendi. mas eu adoro direito, eu estudo direito tributário, direito societário, direito das pessoas, das famílias. A minha vida inteira eu venho estudando por conta da contabilidade para que eu possa atender certos anseios dos clientes. Eu acabo estudando, fazendo cursos de extensão, fazendo cursos com outros e com parceiros jurídicos, advogados, que eu tenho um sócio que é advogado numa das minhas empresas que trabalha com planejamento patrimonial, que faz holdings. O meu sócio é advogado. E eu tenho um conhecimento profundo das legislações dessa área por conta de trabalhar há mais de 20 anos fazendo essa parte de direito societário, direito tributário, direito de família, dentro de planejamentos patrimoniais familiares. Legal.
No direito é isso, né? Na verdade, na faculdade a gente aprende o básico do básico que não vai Aprende a servir para estudar, nada. né? Aprende a estudar, falou tudo. Porque o que vai levar a gente para frente é o que a gente vai fazer depois da faculdade, né? Então, na verdade, é isso, a gente aprende a estudar. Exatamente. É, concluindo aqui sua apresentação, até para o pessoal, né, poder te conhecer melhor, você juntou todas essas expertises e hoje atua dentro do planejamento patrimonial e é criador do Exatamente. método PPST, Planejamento Patrimonial, Sucessório e Tributário, é isso? Exatamente. É isso que eu faço. Eu hoje trabalho com planejamento patrimonial, social e tributário e dou aula ensinando o método que eu uso há muitos anos para as pessoas que querem começar, querem aprender, querem fazer, poder atingir aí, ganhar até 6 dígitos com planejamento patrimonial, desde que se dedique ao trabalho, dá para fazer com uma certa facilidade. É um ramo que tem um ticket bem alto. Sim, porque gera um valor muito grande para as pessoas também, né? Não só isso, né? Você faz uma economia muito grande para o cliente. Então, quando você faz o cliente economizar 1 milhão de impostos, ele te pagar 100 mil reais por essa economia, 10% da economia dele, não é difícil. Sim, E se você tem um patrimônio, por exemplo, de 5 milhões que vai para um inventário, chegar a 1 milhão de gastos não é difícil. Você tem patrimônio verdade. de 10, 20, 30 milhões, aí 1 milhão passa a ser fichinha, porque só o imposto vai dar isso. Sim, com Então, se você certeza. faz ele economizar 1 milhão de impostos e ele vai pagar 200 ou 300 mil, essa economia que você fez de 1 milhão, você fala assim, me dá 10% da sua economia, ele vai te dar tranquilamente, porque ele economizou 900 mil reais, né? Claro, com prazer ainda, né? E dos dias 4 a 6 de junho, você vai iniciar a jornada gratuita apresentando o seu curso, é isso? 4, 5 e 6 de junho, a gente vai fazer uma jornada, que é a jornada do método PPST, a jornada PPST, aonde eu vou ensinar várias coisas que eu ensino dentro do material. Eu vou dar parte das aulas do curso para a pessoa ver como é que é o curso e vou estar ensinando efetivamente coisas para vocês. Então, quem tiver interesse em aprender, participe das aulas no dia 4, 5 e 6, você não tem compromisso nenhum. Se você não quiser adquirir o curso, você não precisa. Mas se você quiser participar e gostar do método que eu ensino, da forma como eu trabalho, você pode depois adquirir o restante do curso para pegar todo o material. Dentro do curso eu tenho mais de 500 páginas de PDFs explicando todo o material de PPST e tenho mais de 60 horas de aulas nos cursos que eu já dei e o meu curso ele é ao vivo. Então, você vai ter as aulas gravadas anteriores, mas as aulas sobre o material, com a consulta do material, eu vou dar ao vivo, porque as minhas aulas, elas são muito mais aulas tira-dúvida do que aula propriamente dita para ensinar o conteúdo. O conteúdo ele está nas apostilas. Eu ensino por um método, Túlio, que eu aprendi dentro da XP. Eu trabalhei na XP, Educação, na época, Legal. na Exped, né, que era o nome que se dava para a XP Educação antes da pandemia, 2018, 19, 20, eu trabalhei lá. E a gente ensinava nos MBAs, aqueles ensinos de como ser assessor de investimento, de como ser broker, né? A gente tinha aqueles 3 MBAs voltados para o mercado financeiro e eu ensinava tributação, tributação de investimentos, tributação de bolsa, toda essa parte de tributação era comigo lá. E aí o que aconteceu? Nós fizemos vários cursos que a XP pagava para a gente aprender a ensinar pessoas que não são crianças, né? Que são adultos, né? Então, quando a gente ensina adultos, o adulto ele tem uma dificuldade em ficar sentado olhando para alguém falando, né? Você se distrai, você vai ver o telefone. Então, qual é a ideia? A ideia é que eles ensinaram para a gente o seguinte: você entrega para o aluno o material escrito, ele estuda e ele vem para a aula para tirar as dúvidas daquilo que ele não entendeu. E o nome disso chama-se Flipped Learning. É o nome que se dá hoje, que Harvard usa, que o MIT usa. Eles dão os livros, o aluno vai para casa, estuda o que ele não consegue entender, ele vai tirar dúvida na aula ao vivo. Então, esse é o método que eu uso. Eu acho que é um método muito mais prático, porque você estuda no teu tempo, do jeito que você quiser, e você ganha um período de uma semana para estudar aquele material e vem para a aula, e na aula eu disseco o material primeiro, eu dou uma passada por ele, tá? Não é só tirar dúvida, eu realmente pego, bato nos pontos que eu acho importantes do material e depois a pessoa vai tirando as dúvidas comigo. A gente normalmente traz 2 horas de aula por cada módulo. Bacana, bacana. Então, baita oportunidade aí para quem se interessa pelo assunto, acho que é advogado, contador, e até quem é entusiasta no assunto, não precisa ser formado em contabilidade nem em direito, mas que tem Não, interesse no assunto, exato. é interessante, uma baita oportunidade aí.
vagas limitadas, né, do curso. Não, não são Então, muitas porque eu não gosto. Como é um curso focado num determinado método de ensino, não é um curso para ter 5.000 pessoas na turma, entendeu? Senão você se dispersa. Como a gente tem a Confraria da Prosperidade, que é um grupo, que é a minha comunidade, tá? Todos os meus alunos vão para a minha comunidade. Então lá tem lugar para você discutir, tirar dúvida. Lá é um lugar para acumular gente. No curso eu gosto de turmas mais ou menos concisas, no máximo 100 pessoas, para que essas turmas possam realmente, por exemplo, hoje à noite é a última aula da rodada anterior do curso, tá? E a gente faz o Hot Seat. O que é o Hot Seat? Os alunos vão trazer seus próprios casos e vamos discutir em sala de aula casos reais. bacana. Então a gente divide o grupo que tiver ao vivo hoje. Vamos supor, no grupo tem 80 e poucos alunos. Vamos supor que nessa turma de 80 e poucos alunos, você divida ela em. Vai aparecer ao vivo na turma 30 hoje, né? Dificilmente vai muita gente. Metade da turma, no máximo, comparece. Vamos supor que esteja 30 pessoas lá. Eu vou pegar 4 casos e vou dividir em 4 grupos de 8. 8 alunos em cada grupo vão discutir esses casos e depois vão voltar para a sala central. Durante 1 hora eles discutem eles. Depois, durante 1 hora, eles voltam para a sala central e a gente debate só os pontos que eles tiveram dificuldade. Muito legal. E aí a gente tem a oportunidade de todo mundo discutir todos os casos, entendeu? É o Bacana. flip and learn, é bem assim, a gente discute casos, a gente vai para a prática. É muito mais na prática e na veia, como é o caso do aluno que estuda o material. Quando ele tem dúvida, é porque ele tem um caso na cabeça dele. Sim. Aí ele vem para o caso real. A gente trabalha com casos reais, eu não trabalho com teoria, com caso real mesmo, entendeu? Bacana. Aí A o meio que teoria a a gente gente ensina lá no atua material escrito, a prática é pancadaria. é isso, o meio que a gente atua, a prática, ela traz muitos desafios que não tem nenhum manual, não tem livro, não Não. tem lugar nenhum e é muito E, dinâmico, e né? cada caso que você pega vem com uma coisa completamente diferente do anterior. As pessoas. Não existe planejamento patrimonial, não é pegar um contrato na parede, preencher a lacuna e tá pronto. É Esse isso. negócio de contador que faz holding preenchendo lacuna e tá pronto, esse cara tá fazendo bobagem, entendeu? Planejamento patrimonial ele é feito igual o vestido de noiva, é feito no corpo da Exatamente. noiva. Senão não fica bom, entendeu? E nunca um vai servir para o outro, cada um vai ter suas peculiaridades. No Não tem mínimo, no fórmula. mínimo, tem que desmontar uma costura ali, um ajuste aqui, porque cada pessoa tem o seu corpo. Então, o planejamento é igual. Cada família tem as suas peculiaridades. Famílias com pessoas com Asperger, com síndrome de Down, com uma determinadas síndromes, pessoas com dificuldade com Alzheimer, pessoas com muita idade. Cada família tem um problema. Tem uma ovelha negra, um irmão que não se dá bem, um irmão que não fala com o outro, um pai que brigou com os filhos, o pai que tem filho fora do casamento, mãe que veio de outro casamento com filho que os irmãos do segundo casamento não falam com os irmãos do primeiro casamento. Assim, cada família tem uma estrutura, são diferentes, É, e, a gente, completamente diferentes. e a gente só está falando do aspecto de formação Família. familiar. Tem toda a questão patrimonial, Ah, questão isso você vai falar de tributária, patrimônio. cada. O cara que tem uma herança que recebeu em Portugal, que recebeu nos Estados Unidos, que recebeu no Chile, no Uruguai, na Argentina. Tem gente com herança no mundo inteiro. O Brasil é um país multicultural, né? Então, assim, a gente tem que fazer sob encomenda. Aí a pessoa fala, Roberto, quanto custa? Eu não sei qual é o vestido que você quer. É Exatamente. igual você falar, vou casar. Quanto custa um vestido de noiva? Amigo, pode custar R$ 1.000, né? Você vai ali na só não sei o que lá, que aluga vestido de noiva por R$ 1.000. Uhum. Ou você pode comandar fazer um com Versace por algumas centenas de milhares de dólares, talvez até US$ 1 milhão, dependendo Sim, do como você vai querer. Então, assim, o vestido de noiva pode custar de 1.000 a 1 milhão. O seu projeto de planejamento patrimonial pode custar de 1.000 a 1 milhão. É igualzinho, não faz diferença, entendeu? exatamente. Show de bola. Acho que o pessoal já entendeu mais ou menos como Introduzimos o que assunto. funciona. Introduzimos o assunto sobre planejamento patrimonial e holding. E agora a gente vai adentrar no assunto da live, que é a compra de veículos, carros, né, normalmente, mas compra de qualquer tipo de veículo pelo CNPJ. É uma coisa que hoje em dia está cada vez mais comum por alguns motivos, né? Acho que para evitar pontuação na carteira, por causa de benefício é, financeiro na hora da compra, e enfim, cada um tem os seus motivos, acho que os principais são esses. Os Você principais até são esses e eles estão falados pelos motivos errados. Então vamos lá. Você é tocou num isso. Vai lá, ponto muito introduz o importante. assunto. Muito importante, tá? Por quê? Porque todo mundo hoje pensa em botar o carro na empresa por causa das multas, né? Uhum. Ah, se eu tiver não sei quantos pontos, eu vou perder a carteira. Ah, vamos lá.
Vamos por esse assunto, por esse lado primeiro. Você põe o carro na empresa para não perder ponto, mas na hora que você vai lá ver, tem uma lei que diz que você, se não declarar de quem são os pontos, você pode ter umas outras punições, ou valores mais altos nas multas, ou a empresa pode ter outros problemas. Bom, aí são punições extras que vão acontecer. Não é simplesmente eu não declarei o ponto e está tudo bem. Tem mais punições por não declarar o ponto, tá? Beleza. Essa é uma parte. Mas você vai lá e bota o carro dentro da empresa por esse motivo, você está correndo um outro risco. Por exemplo, essa semana eu estava falando com uma cliente, eu faço imposto de renda pessoa física, estamos na reta final do imposto de renda pessoa física, e eu falei para ela, você não tem mais carro? Não, vendi, troquei e o novo está na empresa. Aí eu falei para ela, vem cá, qual é o carro que você comprou? Ela falou assim, comprei uma Land Rover Sport, custou 450 mil reais. Assim eu não tive que pegar dinheiro, porque a empresa não tinha lucro para distribuir, mas tinha dinheiro em caixa, então ela comprou o carro. Falei, lindo. Resolveu vários problemas. Tirei o dinheiro do caixa, botei o carro na empresa, só que agora você tem um carro de luxo dentro de uma empresa que fatura 2 milhões por ano, né? E o carro vale um quarto do faturamento anual. Isso é um carro de luxo para a empresa. Esse carro está fazendo o que lá dentro? Ele leva mercadoria? Não. Esse é o carro que você usa para vir para casa. Eu nem vou visitar cliente com esse carro. Imagina se eu vou na Penha, né, que é um bairro mais violento do Rio de Janeiro, de Land Rover. Não. A gente tem uma Fiorino. Quando eu vou na Penha, eu vou de Fiorino. Aí eu falo para ele, muito bem, então o seu carro é só para você usar. Isso chama-se salário indireto, tá? Tem que pagar INSS, imposto de renda, e pode atingir até 47,5% desse valor. Metade do valor do seu carro, você vai pagar de imposto de renda e INSS. Um carro de 500 mil, você vai pagar 250 mil de INSS e imposto de renda ao longo do tempo que você tiver esse carro. Então... Imposto de renda é uma pessoa física. Não, na empresa. Isso é salário indireto. A empresa vai reter. A empresa, né? vai reter Ela vai somar isso como se fosse prolabore. Vai Sim. fazer essas retenções e vai recolher. E a pessoa física está pagando como salário indireto. Então, por exemplo, se esse carro deprecia 10 mil reais por mês, você vai pagar 4.700 lá entre INSS e imposto de renda e vai dizer que você ganhou uma parte desse valor. Entendeu? Porque é um benefício indireto que você está recebendo da empresa. Entendeu? Quer dizer, então vai incidir imposto de renda da depreciação na pessoa jurídica, mas também vai incidir imposto de renda... Calma que a gente não falou ainda de depreciação. Estamos falando só de salário. Agora vamos falar do motivo que é ter desconto na compra do carro. Porque muita gente é frotista, né? Uhum. Então, vai lá e compra, por exemplo, na Volkswagen. Comprei na Volkswagen, todas as minhas picapes, meus carros de transporte são aquelas robustas, aquelas picapezinhas da Volkswagen, que bota aquela caçamba, vira um carrinho baú, né? E aí ele é frotista lá, tem 20 carros lá na frota, mas ele comprou um carro para ele, aí ele foi lá e comprou aquele top de linha SUV da Volkswagen de 350 mil reais para ele, né? Mandou blindar, tá tudo no nome da empresa, beleza. Aí este carro vai entrar no patrimônio da empresa lá pelos 350 mil, seja lá o que for que ele pagou. Muito bem. A cada ano, os bens que estão no imobilizado, tanto os carros que a empresa usa para seu próprio uso, levar mercadoria, voltar, como o carro do sócio, que ele usa para ir para casa e voltar, são carros que estão imobilizados, são carros de uso da empresa. Eles não estão à venda. Para botar um carro no estoque, ele tem que estar à venda. Esse carro não vai para o estoque, esse carro está na empresa. Não é uma empresa de compra e venda de veículos, então você não tem veículo no estoque. Esse carro está imobilizado. Quando você imobiliza o veículo, ele anualmente sofre depreciações. Ah, Roberto, mas é obrigado? Só lucro real é obrigado a fazer depreciação. Lucro real é obrigado a fazer depreciação para apurar o imposto. Mas todas as outras empresas são obrigadas a depreciar o bem. Na hora de vender a base de cálculo dele tem que ter a depreciação feita. Isso é uma regra de ganho de capital. Não tem nada a ver com operação, lucro, tipo de apuração de imposto, nada disso. Nós estamos falando aqui de ganho de capital. Na hora de apurar o ganho de capital da venda de um bem do imobilizado, a Receita exige a depreciação. Tá? Então, você depreciou... Então, a depreciação, então, ela é uma obrigação para efeitos de cálculo de ganho de capital, não é uma opção. Isso está no C27. Os comitês de pronunciamento contábeis são as regras contábeis que os contadores devem seguir.
Lá no comitê 27, no CPC 27, tem lá a regra de depreciação. Ela é obrigatória para todas as empresas, não importa a forma de apuração de imposto. Tá? Isso vem lá do IFRS 9, que é a regra mundial de contabilidade que o Brasil passou a adotar lá atrás. E quando o Brasil passou a adotar isso lá em 2007, tá? Que o Brasil adotou o IFRS 9 pela contabilização mundial para o balanço brasileiro ser interpretado como os balanços de todas as empresas no mundo são, seguindo uma regra mundial de contabilização, foi criado o CPC 27, que explica quando deve e como deve ser feita a depreciação. Na verdade, o CPC 27 fala de ativo imobilizado como um todo. E lá dentro consta a depreciação, tá? Então, por essa premissa, contabilmente, na hora de fazer a venda do bem que está no ativo imobilizado, a base de cálculo do imposto é a do bem depreciado. Se a empresa vai usar essa depreciação ou não para ela apurar no gerencial dela, no balanço dela que ela faz, isso é um outro problema. Para efeitos tributários, a ganho de capital é com bem depreciado. Tá? Isso está nas respostas da COSIT. Se você for buscar lá as respostas das consultas feitas à Receita Federal, você vai ver essas respostas por lá. E aí você tem que ter a depreciação. Feita a depreciação de um bem como esse, por exemplo, de 350 mil reais, deprecia quanto por ano? 20%, 70 mil reais. Depois de 2 anos, depreciou 140. O carro está avaliado em 210 dentro do estoque, do imobilizado. Você vende ele por 300 mil, você vai pagar imposto sobre 90 mil. Um bem do ativo imobilizado, numa empresa do lucro presumido, que seja vendido com ganho de 90 mil, paga 34% de 90 mil de imposto. Então, você vai pagar aí quanto? 14 mil, 15 mil reais de imposto. Vai pagar 90 vezes 9 vezes 27, vai pagar 27 mil reais de impostos. Quase 30 mil reais de imposto. Né? Então, se você pagar num carro que você vendeu por 90, vendeu por 210, né? Você vai pagar 30 mil de imposto, é 15% do valor do carro que você vendeu. Porque você está pagando 34% do ganho de capital, que são esses 90 mil. Aliás, você vendeu por 300 mil, né? Se você pagar 30 mil, você vai pagar 10% do valor do carro. Então, essa depreciação de 90 mil vai ser a margem que você vai tributar de imposto. Então, você está falando em pagar 30 mil de um carro que você já tinha perdido, então aqueles 300 mil virou 270, né? Porque você, em vez de vender por 300, você vendeu por 270, você está perdendo dinheiro, né? E aí as pessoas não pensam nesse problema da depreciação, que é um problema da PJ, quando você tem carro dentro de uma PJ. Carro dentro da PJ deprecia e tem esse problema, tá? Certo. Uma pergunta que apareceu bastante é se a depreciação ela acontece também sobre qualquer bem ou sobre só veículos? A depreciação ela deve ser feita sobre os bens que estão no ativo imobilizado, no patrimônio da empresa. No ativo não circulante, você vai ter lá os imobilizados. Por exemplo, máquinas e equipamentos, tem lá um valor mínimo, se eu não me engano, R$ 1.200. A partir daí, tudo que é máquina e equipamento tem que ser depreciado. Por exemplo, você comprou uma impressora. Quanto é que vale a impressora? Ah, comprei por 3 mil reais. Tem que depreciar a impressora. Qual é o percentual de depreciação da impressora? Aí vai lá na tabela. Isso é uma tabela da Receita Federal com os percentuais de depreciação para cada tipo de bem. Equipamentos de informática, carros, imóveis, tudo deprecia. Você não deprecia terreno, porque a terra em si não é depreciável. Mas o imóvel, construção, sim, deprecia. Tá, e cada bem vai ter a sua alíquota de depreciação de acordo com a tabela da Receita Federal. Legal. Você falou bastante que, agora há pouco, que o bem ele é depreciado, né, o veículo, no nosso exemplo, quando ele está no ativo não circulante da empresa. Explica um pouco melhor para a gente como que funciona quando um bem entra dentro da empresa. Ele tem uma classificação contábil. Explica um pouquinho para as pessoas entenderem melhor como que funciona essa classificação contábil e quando que uma empresa pode ou não pode ter estoque sobre determinado bem. Exata, isso é excelente, essa pergunta, porque tem uma confusão que muitos advogados fazem, Túlio, que é o seguinte: a pessoa vai lá e monta um planejamento patrimonial e faz um contrato social e bota os imóveis dentro da empresa. E aí, toda vez que ela faz uma alteração contratual, ela fica lá falando no capital social e os imóveis. Você não precisa mais falar que tem os imóveis. Isso basta dizer X em dinheiro e X em imóveis. Pronto, entendeu? Que está lá no capital. E não precisa relatar mais os imóveis. E na hora que você vender os imóveis, você não precisa dizer mais que tem imóveis no capital social. Você tem que dizer que o capital está totalmente integralizado e pronto, entendeu?
Por quê? Porque a integralização desses imóveis, ela, uma vez feita, agora o bem é da empresa. Ele não fica mais aparecendo nos contratos, nas alterações. Ele passa para o balanço lá. Se você vender, ele vira dinheiro. Se você não vender, ele está lá no imobilizado, ou vai estar em estoque, vai estar em algum lugar dentro do balanço. Como é que ele entra? Esse é um dos pontos importantíssimos que eu falo, que tem muita gente aprendendo aí com outros professores a fazer planejamento patrimonial, e eles falam em planejamento patrimonial sucessório. Não lembram que existe um tributário atrelado, por isso que eu chamo de PPST, é planejamento patrimonial sucessório e tributário. Por que tributário? Porque se você não pensar na tributação desse carro, por exemplo, e enfiar um monte de carro para dentro da empresa, quando o cara vender, ele vai ligar para o advogado e vai, vem cá, quer dizer que agora eu tenho que pagar esse monte de imposto, mais do que eu paguei para você para montar o negócio? Era melhor ter feito contra a pessoa, pago mais caro e não ter ficado para o resto da minha vida pagando impostos sobre coisas que eu botei na empresa. Então, precisa pensar no lado tributário. Porque depois que o patrimônio entra na empresa, o advogado, quando faz o contrato, ele precisa entender aonde vai lançar aquele patrimônio para dar. Travou. Significa o seguinte: um advogado monta uma empresa e lá na relação de atividade que a empresa exerce, ele não coloca, por exemplo, a atividade de compra e venda de imóveis. Tá? Se o contrato social, o alvará, tudo que fala da atividade da empresa não tiver atividade de compra e venda de imóveis, o imóvel não pode estar no estoque. A empresa não faz compra e venda de imóvel, como é que ele vai estar no estoque? Ele só pode Quer dizer, estar onde? não existe estoque do que não é atividade daquela empresa. Exatamente. Não pode estar no estoque a compra e venda de um bem que não faz parte da empresa. Por exemplo, eu tenho uma loja de móveis, tá? Eu compro e vendo móveis. Aí eu pego e falo assim, tem um carro aqui para vender, vou botar ele no estoque, eu posso? Não, minha loja não é de compra e venda de carro, é de compra e venda de móveis. Eu vendo cama, eu vendo armário, eu vendo estante, eu não vendo carro. Então eu não posso ter no meu estoque um carro. Um carro não é um móvel. É um bem móvel, mas não é um móvel para decorar a minha sala ou o meu quarto. É um carro. Então, as atividades precisam ser muito bem estruturadas no contrato para que não corra-se o risco no futuro de vir o advogado montou, quando chega no contador, eu olho o alvará, falo, não tem atividade de compra e de venda de imóveis, para onde os imóveis todos irão? Para o não circulante. Porque o estoque está no circulante, o que não é compra e venda não está no estoque, vai para o não circulante, ele vai ficar lá dentro, parado. Ou é a sede da empresa, ou ele está lá para ser alugado, ou ele está lá para ser usado pela empresa de alguma maneira. Se não, o que esse imóvel está fazendo lá? Nada. Aí ele vai para um lugar dentro do não circulante chamado investimento. Ele não está fazendo nada, ele está aqui só para valorizar e virar mais dinheiro no futuro. Comprei, por exemplo, uma fazenda, deixo ela lá parada, ela está plantada com pinos, sei lá, uma árvore qualquer que eu quero depois, daqui a 20 anos, cortar essas árvores e vender as árvores. Ela está lá crescendo, não tem nada para fazer lá. Deixa a chuva cair, deixa tudo entrar. Né? Tem um cara lá que cuida de botar lá um remédio para as árvores não morrerem, não infectar, e cuidar de ninguém roubar a minha fazenda. E está lá parada. É um terreno que está investido. Um dia eu vou vender ou o terreno ou as árvores que estão nele. Pode estar lá em investimento. Tá? Mas não pode estar no estoque porque o terreno não está à venda. E se tiver à venda, vai ser vendido como não circulante, vai ser vendido como atividade não operacional. Por quê? Porque não existe uma atividade operacional, não está no alvará, não está no contrato, como atividade exercida pela empresa a compra e venda de imóveis, nem a atividade de compra e venda de árvores. Então, quando eu vender esses bens, será uma atividade não operacional, que tributa 34%. Os 34%, até para explicar, 15% de IR, né? 10% de adicional de IR, 9% de contribuição social. Sobre o lucro líquido. Tá. Aí uma outra pergunta que surge bom, tá bom, então, eu monto minha empresa e eu vou colocar todos os quinais possíveis e imagináveis, que aí eu vou ter como atividade tudo. Não é assim que funciona também, né? Você pode fazer, não é ilegal. Só você vai correr alguns riscos. Por exemplo, se você botar dentro dela
a atividade de compra e venda de árvores, você vai precisar de uma licença do IBAMA. E aí você começa a ter que tirar licença de tudo que é lado, né? Por Sim. exemplo, eu vou botar uma licença lá de locação de veículos, vou ter que ter uma licença. Eu vou botar uma licença lá de oficina mecânica, porque eu quero cuidar do meu próprio carro e não quero ter que pagar ninguém. Eu vou ter um mecânico que cuida do carro da minha família, porque temos 20 carros e a gente tem uma oficina mecânica só para cuidar dos nossos carros. Você vai ter que tirar um monte de licenças. Tem IBAMA, tem FEMA, tem uma porrada de licenças para tirar porque você polui o meio ambiente. Então, É assim, isso. Não, pode concluir. não vale a pena você sair botando atividade que você não vai exercer. Tem taxas para pagar por atividades. E além disso, a Receita Federal ela também pode fiscalizar e ver se aquilo lá é simplesmente um KNAI ou se é uma atividade que é exercida também, né? Ela pode, mas não tem muito o que fazer nesse ato, tá? Porque o importante é, você pode ter atividades que não está exercendo no momento, mas pretende exercer no futuro, não é ilegal. Mas o problema que isso traz qual é? É que a Receita Federal, ela vai sempre trabalhar com uma premissa que ela tem, que chama a predominância da essência sobre a forma. A essência do ato é mais importante do que a forma do ato. Sim. Então, se você não está seguindo a essência do ato, por exemplo, eu vou botar compra e venda de imóveis, mas não está vendendo nenhum imóvel durante 2 anos, e amanhã você resolve vender a sede da empresa, não ache que você vai botar ela no estoque e vender. Se ela era a sede da empresa, o imposto vai ser como imobilizado, 34%. Legal. Então, resumo da história é, está no estoque ou a tributação é diferente. Não está no estoque, como é o caso de a maioria das pessoas que compram um carro e deixam dentro do CNPJ de uma empresa que não tem por atividade compra e venda de veículos, vai cair nos 34% que vai pagar o ganho de capital. Esse é um ponto importante. Por exemplo, a empresa de compra e venda de veículos, ela tem obrigações, tá? Se você bota lá na tua holding lá que você tem compra e venda de veículos, fica anos sem vender um veículo, ou todo ano só compra e vende o veículo que você usa, você não tem uma empresa de compra e venda de veículos, né? A essência não é essa. Sim. Entendeu? Legal. Vamos voltar então para falar da depreciação. A alíquota da depreciação a gente já falou que é dentro da tabela Tem da uma Receita tabela, Federal. de acordo com o Uma tipo de tabela. material. Tá. Para carros, por exemplo, é 20% ao ano. Sim, para carros 20% ao ano. Depois de 5 anos, ele não vale nada no balanço. No balanço ele está zerado. É isso que eu ia perguntar agora. Como que é calculada essa alíquota? Porque muita gente fala, se é 20% em cima de 20% em cima de 20%, nunca chega a zero. Mas na verdade não é juros compostos, né? Na verdade é flat 20% sobre o valor da aquisição, Exato. é isso? A depreciação ela é uma conta retificadora do valor principal. O valor principal ele nunca muda, ele está lá. E a depreciação está embaixo dela. Você tira do valor principal 20% a cada ano e ele retifica. A soma das duas um dia vai zerar. Mas o valor de compra está lá e a depreciação está numa linha separada. Legal. Então vamos dar um exemplo aqui. Um veículo de 100 mil reais, até para ficar um número redondo mais fácil das pessoas entenderem. Um veículo de 100 mil reais. Depois de 2 anos ele depreciou 40%. Quer dizer, ele vale 40 mil. 60 mil, né? Depreciou 40, vale 60. 40, vale 60. Vai vender ele por exemplo, 80 mil? Então, esses 20 pagar, de ganho de capital vai tributar 34% no lucro presumido. Ou seja, o cara perdeu dinheiro na venda, mas vai pagar imposto, porque para a Receita Federal, na verdade, ele está ganhando dinheiro. Né, sobre o valor, ganhando dinheiro sobre o valor do bem depreciado. Exatamente. Tá. E se, por exemplo, dentro desse exemplo que eu dei, o veículo for vendido não em 2 anos, mas em 2 anos e meio, como que é calculado isso? É calculado proporcionalmente por mês, esses 20%? Aí vai depender de como você contabiliza, de como está feita, mas em princípio sim, é mensal. Tá. E tem uma outra pergunta que apareceu bastante. Tem como, de alguma forma, aplicar alíquota menor, por exemplo, usando método de depreciação diferente, usando o valor de mercado, ou a própria tabela FIP, ou apresentando laudo de reavaliação? Existe isso ou não? Existe, mas isso não é tão simples. O custo desses laudos ou desse tipo de trabalho pode acabar sendo mais caro que o próprio imposto. E outra coisa que acontece muito nesses casos é a Receita glosar isso ou dizer que não faz sentido você ter feito uma reavaliação porque não houve nenhum motivo para isso. Por exemplo, você tem um carro, ficou 5 anos no estoque, zerou, não vale nada. Aí esse carro bate o motor deu ruim. Você vai lá, leva na loja e compra um motor novo por 20 mil reais e bota no carro.
essa nota de serviço que você gastou 20 mil reais, ela volta a valer o carro 20 mil reais. Entendeu? É como se fosse dentro da dinâmica de imóvel, é como se fosse uma benfeitoria que você É uma acrescenta no imóvel, benfeitoria que você acrescentou no carro, um no motor carro. novo. Ele não pode existir sem aquele motor, então é uma benfeitoria que vai acrescentar no valor dele. Entendeu? Mas, de qualquer forma, você não pode simplesmente porque você quer sair reavaliando tudo e achar que está tudo bem. Outra coisa é avaliar a valor justo, avaliar a valor de mercado. Tem várias formas de avaliação. O CPC 48 traz lá as formas de reavaliação de bens, tá? Você pode também reavaliar. O problema qual é? Quando você reavalia o patrimônio, tem que justificar essa avaliação e ele precisa de laudos de peritos. Não é você que faz ou o seu contador. Tem que ter um perito. Legal, a próxima pergunta era essa, se é possível fazer a VJ, né, a avaliação valor justo, para no momento da venda não depreciar o veículo e não gerar o ganho de capital. Quer dizer, não é tão simples assim, né? Às vezes um trabalho como esse, o custo vai ser muito maior do que do que o próprio pagamento do tributo sobre o ganho de capital. Exatamente. Exatamente. Legal. A gente já falou disso, se a depreciação é obrigatória ou não. E você já deixou claro que ela é obrigatória, não é uma faculdade, né? A E Receita veja bem, Federal uma tem coisa entendido. importante de lembrar, tá? O ajuste a valor justo, ele não tem efeitos tributários, tá? O ajuste a Hum, valor justo, ele existe no FRS 9, 10, nos IRFRS, que é na contabilização dos bens, para que, por exemplo, você possa trazer o bem a valor real, para o efeito de, por exemplo, você tem um imóvel, tá? O imóvel deprecia. Você tem um imóvel na frente da praia de Copacabana, praia mais famosa do mundo, né? Todo mundo conhece, Rio de Janeiro, Copacabana, né? Aí lá tem um hotel de 20 andares que o prédio vale 200 milhões, tá? O terreno não deprecia, mas o prédio deprecia. Vamos supor que o prédio está avaliado em 150 milhões. Todo ano você deprecia. Depois de X anos ele não vale nada. 20, 25 anos ele zerou, tá? Depois que ele zerou, não vale nada na contabilidade, só tem o valor do terreno lá. Aí você fala assim, eu quero pegar um empréstimo para reformar o prédio. Tem 20 anos que eu não faço obra, vou no banco pegar 20 milhões e quero reformar o prédio. O banco fala assim, mas você não tem dinheiro, você não tem patrimônio. Você fala, não, eu tenho um prédio em Copacabana, vale 200 milhões. Cadê? Não está aí no balanço. Tá, mas ele depreciou. Ah, não, então tem que ver. E se você comprou há 20 anos atrás, provavelmente o valor que você pagou nele também é um valor que já está antigo, né? 2, 3, 5 milhões de reais, não 200 milhões de reais. Então você chama 3 imobiliárias, peritos, vai lá, faz os laudos, pede para fazer uma avaliação a valor justo, o contador atualiza pela média dos 3 orçamentos e faz um ajuste a valor justo, leva para o banco fala assim, agora apareceu aqui um imóvel de 150 milhões. Maravilha, te empresto 20 e vou pegar o imóvel como garantia, tá? Sem problema. Só que esse ajuste a valor justo, se você vender o imóvel, não é sobre ele que você vai pagar o imposto, é sobre zero. Porque o certo. imóvel está depreciado. Esse ajuste a valor justo ele só existe no balanço para fins de entender tributariamente o que vai fazer. Ah, Roberto, mas eu peguei os 20 milhões e fiz a obra. Essas benfeitorias vão somar no valor do imóvel e ele vai voltar a valer 20 milhões, tá? Legal. Então, quer dizer, existe a possibilidade de fazer uma avaliação valor justo, mas para efeitos Com contábeis diversos, gerenciais, contábeis, não prefeitos tributários. para efeito tributário, a depreciação é aquilo. Ela é Que a Receita aquilo. Federal já aplica. A gente já falou agora há pouco também. Ahn, Outra pergunta que apareceu muito, muito, muito. Se a depreciação também existe no Simples e no MEI. A depreciação ela não é obrigatória contabilmente no Simples do MEI, porque ela não influencia o resultado tributário. Mas para efeitos de vender um bem do estoque do ativo imobilizado, ele é obrigatório. O estoque não tem depreciação, tá, gente? Estoque circulante não deprecia. Só o não circulante, tá? Tá, então não adianta você, eu sou MEI, comprei o carro aqui na Jeep porque a Jeep dá desconto do MEI, tô tranquilo, não é bem Não assim. é bem assim. Esse E tem veículo, outro problema também, tá? Você é um MEI. Um mês só pode faturar até 80 mil. Aí você vai lá e compra um carro de 150 mil e paga uma parcela de 7, 8 mil por mês, que é o valor do faturamento do MEI. Como é que o MEI vai pagar uma parcela que ele não ganha para faturar, para pagar? Né? Aí depois você fatura metade do faturamento por fora, não tira nota e está lá naquele MEI todo enrascado. Daqui a pouco vem a Receita e fala assim, vem cá, esse carro aí, isso é um carro de luxo, que você não usa para a tua atividade. E aí você vai ter outros problemas, como, por exemplo, pagar INSS, imposto de renda, e vai pesar no teu MEI e você está arriscado a perder o MEI, tá? Por causa disso.
Legal. Tô vendo que está aparecendo bastante pergunta aqui no chat. Eu vou esgotar as perguntas que a gente já pré-anotou aqui, que eu fui coletando no decorrer da Deixa eu semana. só responder essa pergunta do John, que ele está falando, que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando, depreciação, tá? Legal. O custo de manutenção do veículo, revisão e peça, pode contabilizar no carro, desde que ele aumente a vida útil do carro. Por exemplo, um amortecedor não aumenta a vida útil do carro. Um, uma lâmpada do farol não aumenta a vida útil do carro, tá? Um motor novo aumenta a vida útil do carro. Entende a diferença? Trocar os pneus não aumenta a vida útil do carro. É item de manutenção. Tem que ser feito. Faz parte da história do carro. Benfeitoria é uma coisa que você faz para melhorar substancialmente a utilidade do bem. Então, trocar um motor, fazer uma reforma interna, trocar os bancos, botar bancos de couro, porque o banco estava ruim, ficou fixado no carro lá, pode ser até considerado se o valor for acima de R$ 1.200. Porque tem também isso, né? Gastos abaixo de R$ 1.200 são manutenção, gastos de despesas diárias. Não, tem que ser valor de alto, tem que ser um valor alto para valer, para ser um bem que adira ao imóvel. Ou bem. Acho que fica fácil de entender quando a gente compara com o imóvel, né? Pô, troquei a fiação da minha casa porque teve um curto-circuito. O valor da minha casa vai valer mais? Não, provavelmente vai valer menos porque deu, né? Deu algum problema. Mas não vai valorizar a casa. Bom, agora eu construí uma piscina no terreno de trás. Vai valorizar? Vai valorizar. Troquei o É telhado. mais ou menos Eu o fiz um telhado. armário embutido. Agora, eu dei uma pintura aqui na sala, isso não aumentou o valor do imóvel. Eu acho que o raciocínio é mais ou menos igual para veículo também, né? Se você falar assim, pô, eu dei uma pintura geral no carro, me custou R$ 7.000. Dá para somar? Tá. Você deu uma melhorada, você, né? Sim. Realmente Agora ficou. levou no funileiro porque bateu para fazer a Não, pintura. Não, aí isso é manutenção, manutenção. exatamente. Você fez um conserto de pintura no paralama, isso não resolve. Legal. É manutenção É, também. show. Qual que é a alíquota do ganho de capital para pessoa jurídica? A gente já falou, né, que é 34% e explicou, né, os No 15, mas lucro presumido é 34, no lucro real normalmente vai ser 34 ou 24, né? Se o ganho for abaixo de 20. Se a empresa não fatura, não dá lucro acima de 60 mil no trimestre, no lucro presumido não tem adicional, né? Nem no lucro real vai ter adicional nesses casos. Então, tem esses detalhes. No Simples Nacional, bens não do ativo, do bens que é no ativo, perdão, deixa eu achar a palavra, venda de bens de atividade não operacional, nesses tipos de bens, de imóvel e carro que é não operacional, eles pagam e tributam no ganho de capital na mesma tabela da pessoa física, na mesma tabela, mas não é igual na pessoa física. Ele não tem direito, por exemplo, a pegar a base de cálculo e fazer as reduções da pessoa física. A base de cálculo é a base de cálculo do balanço com as depreciações, mas a tabela de imposto é a mesma da pessoa física. os mesmos 15%. Isso. 15 a Até 22, os a 22, depende de 22. quanto é o lucro. No caso de um carro, dificilmente passa de 5, porque o ganho de capital nunca vai ser maior que 5 milhões, né? É, Vamos é. manter os Tem 5. que tomar cuidado que esse valor soma para efeitos de enquadramento. Tá? Assim. De repente o cara vai ter um lucro gigantesco, se desenquadra do simples por Por causa desse exemplo, nas lucro, né? empresas do lucro presumido, que tem 78 milhões de limite, se o cara tem um monte de imóveis lá dentro, que ele aportou por 20 milhões, mas em dado momento um galpão vale 100 milhões e ele vender aquele galpão, aquele faturamento vai fazer ele perder o lucro presumido e obrigar o lucro real. Mesmo aquilo não estando no estoque, estando no imobilizado. Porque é faturamento. E o Legal. faturamento é a base de limite do lucro presumido, é o faturamento. As receitas não operacionais somam no faturamento. Perfeito. Daí é uma dica que vale curtida de todo mundo aqui na live, hein? Essa muita gente não lembra ainda disso aí. Sim. E acaba depois tendo uma surpresa aí, principalmente no simples, né? O pessoal que está no lucro presumido e no real geralmente tem um cuidado maior, uma assessoria maior. Mas quem está no simples às vezes não tem alguns cuidados Pode perder o que Simples porque vendeu o imóvel. Por exemplo, fez uma empresa no Simples, botou patrimônio lá dentro, imóveis, por exemplo, ou fundos de investimento, botou 3, 4, 5 milhões lá dentro, começa a ganhar dinheiro, aqueles fundos crescem, chega um dado momento que ele, num ano, faturou em receita não operacional mais de 5 milhões, você pode perder o Simples por causa dessa receita.
É um detalhe que derruba muita gente na prática. É, uma outra coisa que apareceu bastante, no lucro real, a depreciação, na verdade, essa depreciação, esse imposto que vai ser pago pela depreciação, ele pode ser utilizado como um benefício, uma despesa dedutível para diminuir a margem de lucro e pagar menos imposto na receita operacional, no faturamento? Todas as despesas que você tiver, para a depreciação, ela abate sim do lucro e reduz o imposto que você vai pagar. A depreciação tem esse poder no lucro real, sim. Legal. Então tem que fazer conta, não adianta, Especialmente principalmente no no lucro lucro real. No real. lucro real, se não fizer conta, você não. A gente pode falar o dia inteiro aqui que não tem como eu dizer para você qual é o imposto que você vai pagar numa empresa de lucro real. Tem que Sim, saber fazer, porque é lucro real. exato. Tem que ter uma contabilidade muito bem ajustada, né? Porque senão Isso o aí. negócio fica caro. É, a, outra dúvida que apareceu: a Receita Federal ela fiscaliza muito esse tipo de operação? Falando de veículo, de compra e venda de veículo, ganho de capital. Porque, no geral, as pessoas têm a falsa impressão de que não existe esse imposto, não precisa pagar. é, Na prática, no dia a dia, existe uma fiscalização rigorosa da Receita em cima disso ou A não? Receita não tem nada de rigoroso em lugar nenhum. Eu não acho ela rigorosa, muito pelo contrário. Quando eu comecei a trabalhar lá na década de 80, que eu comecei com meu pai de boy, né? Um dos trabalhos que meu pai me dava era ficar sentado na sala com o fiscal da Receita Federal quando ele ia fiscalizar alguma empresa, porque eu não entendia nada de nada, não tinha muito o que dizer, né? Ele falava: senta aí, se ele pedir uma água, você dá, se ele levantar daí e tentar sair para algum lugar, você grita que eu venho pra cá, entendeu? E eu ficava com ele na sala lá e esparro dele, né? Fazer o fiscal quisesse, eu ia buscar um livro, buscar um papel que ele pedisse e tal. Sempre com a autorização do meu pai. E aí, naquela época, a gente tinha fiscalizações quase que todo mês. Eu tinha uma sala na empresa só para o fiscal ficar fazendo isso. Entendeu? Era uma salinha pequena, de propósito, apertada de propósito, para ele ficar incomodado, entendeu? Mas era ali que a gente dava esse atendimento à fiscalização. Da década de 90 e 95 em diante, depois que acabou o governo militar, de 85 em diante, foi reduzindo, foi reduzindo. Depois de 98, por aí, quando entrou lá o Fernando Henrique no poder, para frente, a gente parou de ver a fiscalização vir no local. Eles só vão em lucro real, lucro presumido eles fiscalizam pelo faturamento, e hoje a fiscalização é quase que 100% automatizada em cima dos números que as inteligências artificiais da Receita batem. E eu acho que a cada momento isso vai piorar, a ponto de você ser pego vendendo um veículo, porque o Detran comunicou para a Receita que o CNPJ da sua empresa vendeu um veículo e ele nem sequer estava na contabilidade, que Que acontece é o que muito também. mais acontece, é A isso aí. As pessoas pessoa compram. compra o carro no nome da empresa, não manda a nota para o contador e nunca lançou o carro, vende, nunca falou nada nem para o contador que tinha o carro, entendeu? E o contador é inocente, não tem a menor ideia de que aquilo Sim. está acontecendo. Então, eu acho que com o tempo, esse tipo de fiscalização vai cada vez piorar mais, o cerco vai fechar mais. Hoje, por exemplo, hoje mesmo, eu baixei uma declaração de uma cliente que me mandou, meus impostos de renda, hoje em dia eu peço sempre procuração por ECAC para eu baixar a pré-preenchida, exatamente para eu ver o que a Receita sabe. Tá? Não é porque ela vem pronta e que está pronta é só eu dar um clique. Não, porque vem muito errada, tem muitas coisas que vêm errada e tem vezes que a gente tem que falar para o cliente acionar quem mandou a informação para corrigir, porque a informação que foi dada para a Receita está errada mesmo. Tá? Ou aparecem coisas que você não fez. O cliente fala: não, eu nunca fiz isso. Então tem que ir lá falar que o médico aqui está tirando nota como se você tivesse pago a ele. Eu nunca paguei esse Uhum. médico isso. Então tem coisas estranhas que acontecem. E dessa vez, por exemplo, chegou hoje na declaração que eu baixei hoje, já veio lá. É, imóvel recebido por herança comunicado pelo cartório. Hoje, os cartórios, que quando fazem as heranças, já estão comunicando para a Receita e a pré-preenchida está vindo com esse imóvel. Se você declarar e não puser o imóvel que você recebeu por herança lá, não puser o imposto de TCMD pago, os valores que foram pagos, a declaração do falecido dando baixa no imóvel e entrando nos herdeiros, isso vai começar a criar problemas nos próximos anos. Tá. Quer dizer, o cerco está fechando porque a tecnologia está evoluindo também, né, em O parte. poder computacional da Receita, com o dinheiro que eles têm, está cada vez maior e eles estão cruzando cada vez mais informação. E o tal do T-Rex, que é o apelido que se dá para aquele sistema que eles usam lá, está cada vez mais faminto por dinheiro. É. Inclusive, é bom lembrar que a Receita Federal tem um prazo prescricional
para processar eventuais 5 anos diferenças, né, para a partir cobrar. da data da entrega da declaração. Ou seja, os eventos que ocorreram em 23 podem ser fiscalizados até 2028, mas 29, pode né? também ser fiscalizado em 29, porque a declaração de 24 continha eles, entendeu? As pessoas pensam, não, o fato ocorreu em 23 só 28. Não, não, não. Como a declaração de 24 estava dentro dela, vai até 29, porque é lá na declaração que eventualmente o imposto não foi pago. Tem que tomar cuidado com isso. Não é porque hoje não está acontecendo nada e as pessoas acabam sonegando, e algumas até sem saber que estão sonegando, que está tudo bem, né? A gente tem que lembrar que a computação, a inteligência artificial que a Receita tanto está falando que tem utilizado, ela tem uma evolução exponencial. Então, se hoje eles fiscalizam 1.000 pessoas por mês, por semana, talvez daqui a 5 anos isso daqui seja muito maior, né? É. Vamos lá. E tem, e Próxima. tem, e tem uma normativa, tá? É, é o artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é o LINDB. O artigo 3º diz que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece, entendeu? Então, assim, você não tem o direito de dizer, ah, eu não sabia. Isso não tira a tua culpa. Tá? Juridicamente não é um argumento, né? Juridicamente não é argumento. Vamos ver aqui a próxima pergunta. Uma estratégia que algumas pessoas usam, e aí você me fala se dá para validar isso ou não, é comprar o carro pela pessoa jurídica, aproveitando o desconto. Dentro do primeiro ano, você transfere para a pessoa física para dar um stop na depreciação. Obviamente, transfere pelo valor depreciado. E aí, na pessoa física, esse bem já não deprecia mais, é isso? É. Ele nunca depreciará. Na pessoa física não existe o instituto da depreciação. E aí, se você vender pelo valor que for, pode ser. Agora, tem várias coisas que você tem que tomar cuidado. Por exemplo, se você compra um carro com um valor menor, porque você teve um desconto, por exemplo, de CMS, isso é um benefício da lei que você tem um período que não pode vender o carro, se eu não me engano, 2 anos, de um modo geral, tá? Então, você não pode vender no primeiro ano, tá? Tá, tem que observar isso para de repente não perder o benefício que você dá do desconto da compra, né? Que na verdade não é que o fabricante te dá um desconto, é um benefício fiscal que o fabricante não vai estar pagando e está repassando. Exato, E de repente isso aí você pode ter que pagar no futuro. E aí, na exatamente, verdade, a operação não fez sentido. exatamente. Legal. Uma pergunta que apareceu algumas vezes, tá engraçada. O IPVA diminui também com o veículo depreciado ou não? Não, o IPVA é a tabela do IPVA, ponto. Não tem nada a ver com o valor do veículo contábil. Não, a lei que trata do IPVA tributa com base de cálculo na tabela da FIP lá, né? Da tabela do governo. Sim. Que Então não inclusive é tem. um tributo estadual, né? Então não tem É nada a um ver tributo com. estadual. Mas tem planejamentos patrimoniais, isso eu quero que deixar claro também, Túlio. Existem planejamentos patrimoniais onde eu mesmo já montei uma locadora de carro dentro de um planejamento patrimonial. Bacana. Por quê? Veja bem, aí tem motivos para isso, tá? Por exemplo, uma família que teve 16 pessoas, eles tinham uma média de 25 a 30 carros dentro da família, tá? Carros de maridos, esposas, filhos, irmãos, todo mundo está ali dentro, tem carro. Então, aqueles 30 carros, se a gente monta uma locadora, compra todos os carros de uma única empresa, vai vir tudo com desconto de frotista. O seguro tem desconto de frotista. Aqueles carros são comprados através de leasing, então eles não são propriedade da empresa. O leasing é um carro que é alugado para devolver quando acabar o leasing. Não é o leasing back, esse leasing que a gente tem aí, que é simulação de financiamento chamada de leasing, não. Leasing real. Realmente é uma locação do veículo. E quem paga essa locação é a empresa. E ela se ressarce alugando para a pessoa física, que é o sócio que paga todo mês a mensalidade. Então, o carro não é um benefício desse sócio, porque ele está pagando por ele, entendeu? E aí, nem sempre a gente estrutura isso de maneira que o dono da empresa não é aquele pessoa, ele não é sócio, é outra pessoa, uma pessoa jurídica normalmente. E aí, esses carros são alugados para todos os familiares usarem. E eles todo mês pagam esta prestação para essa empresa, que seria o que eles já pagariam pela prestação do carro deles. E aí você tem uma verdadeira locadora de veículos, que realmente opera alocando veículos para essa família, tá? Que pode locar veículos para terceiros também, que pode ter uma oficina para cuidar dos próprios carros, que tem redução de seguros,
que tem redução de IPVA, por exemplo, num estado como Minas Gerais, que cobra 0,5% de IPVA sobre locadoras. Então, existem planejamentos patrimoniais para quem tem muitos carros na família ou para a empresa que tem muitos carros dentro. Então, você aluga o carro para a família, aluga o carro para essa empresa, para aquela outra empresa, para outra empresa e para empresas fora do próprio grupo, você pode alugar para justificar e provar que aquilo não existe só para sua família. Você está alugando para terceiros também, ainda que seja de pequena monta. Legal. Isso faz sentido com. Não adianta o pessoal ouvir isso e falar, pô, vou montar uma locadora e colocar o carro dele Isso para precisa de expor. uma estratégia. Seja uma estratégia. Legal. É, você já falou disso no começo, mas acho que vale a pena até pontuar, entrou bastante gente depois. O veículo está dentro do CNPJ da empresa, mas na verdade ele é de uso pessoal do sócio ou de algum diretor. Qual que é a consequência disso do ponto de vista contábil? Isso Como que a é Receita Federal enxerga considerado isso? salário. É um pagamento, é uma benesse que a empresa dá para o sócio. A gente teve casos desses há algum tempo atrás, 10 ou 15 anos atrás, a Receita andou pegando as empresas de ônibus no São Paulo e no Rio, não sei se você lembra disso, que elas tinham avião, barco dos Uhum. donos da empresa dentro das empresas, e foi multando, né? Que o cara, o dono da empresa de ônibus tinha barcos, avião, não sei o quê, a empresa dava prejuízo. E aí elas iam lá para o governo pedir, olha, nós não estamos ganhando dinheiro, precisamos aumentar a passagem. E aí você ia ver o que tinha dentro dando prejuízo, era a manutenção do barco, a manutenção do avião do cara, um monte de coisa que não era. Aí dizia, não, mas é que eu preciso, porque a minha aviação, ela anda por todo o Brasil e às vezes enguiça um ônibus e é você que vai lá, o desgraçado. O ônibus enguiçou em Porto Alegre, foi você consertar. Ou Já você mandou o tinha. mecânico que já tinha, é isso? É. Entendeu? Então, assim, os caras inventam um monte de estrutura para fazer certas coisas que não colhe. Por exemplo, uma fazenda não pode ter um jato para o proprietário se mover. Pô, mas a fazenda é no Mato Grosso, o cara mora em São Paulo, ele precisa do jato para ir lá. Quem precisa é ele, não é a fazenda. A Receita tem inclusive entendimento que a aeronave de fazenda tem que ter uso agrícola, né? Alguma coisa assim. Exatamente. Só pode ser aeronave dedutível ou que o custo dela é dedutível se for aeronave para trabalhar na fazenda. Se for para levar o dono para passear ou para ele ir para casa, esse é o veículo dele, é salário indireto dele. E também, obviamente, vai ter as consequências de tudo que a gente falou lá em cima, depreciação, aquela história Tudo, toda. tudo. Ah, E avião, então, tem um problema gigante, porque ele deprecia muito menos do que o normal, mas na contabilidade deprecia bastante. Então, assim, você rapidamente começa a pagar imposto sobre os ganhos de capital na venda de um avião ou de um barco. interessante. Barco é uma coisa que muita gente acaba comprando e colocando em empresa também. Além de avião é um pouco mais menos comum, mas barco dentro da realidade do público que a gente atende é bem comum, né? Bem comum até para fazer planejamento patrimonial, barcos de 4, 5 milhões de reais, a pessoa quer botar dentro do planejamento para não ter que pagar ITCMD. Mas na hora que ele for vender, ele vai ver a pancada que ele vai pagar. Foi economizar aí 4%, dependendo do estado, do TCMD, mas vai pagar 34% sobre o ganho de capital, que às vezes o ganho de capital é a diferença inteira, porque de repente o barco deprecia tudo, né? Em 5 anos, não sei se a alíquota é de 20% também de barco, ou não? Eu estou exatamente olhando aqui que eu não estava lembrando disso. Eu vim buscar exatamente essa tabela. Deixa eu ver se eu achei ela aqui, peraí. Não. Mas, Eu tenho ela enfim, aqui. Mas tem uma tabela aqui, ó. Achei a tabela, mas não. Deixa eu ver onde é que tá barco agora. É, veículos, né? Vai ser veículo, não vai ser. Deixa eu ver. é grande essa tabela. É. É bem detalhada, né? E aí tem bastante coisa. Então, por exemplo, veículos automotores, tratores, ciclos terrestres, veículos para transporte de passageiros, veículos para transporte de mercadorias, veículos para transporte usos especiais, caminhão guindaste, por exemplo, veículos sem dispositivo de elevação, motocicletas, reboques, aeronaves e aparelhos espaciais, balões, helicópteros são 10%, paraquedas 10%. Paraquedas por quê? Porque quando você tem uma empresa de transporte aéreo, muitas vezes tem paraquedas nelas, né? Sim. Barcos de cruzeiro, ferry boats, 5%, 20 anos, né? Iates e outros barcos, 10% ao ano. Legal. Talvez acabe nossa live aí, ó, porque vai dar 1 hora.
Vamos continuar aqui, tentar continuar e a hora que Vamos lá, acabar, pode continuar. acabou. Obrigado a todo mundo aí que está acompanhando. Vai ficar gravada a live aqui no meu perfil. Quem quiser reassistir, porque a gente falou de bastante coisa, fiquem à vontade aí, compartilha com o pessoal aí para a gente conseguir espalhar esses ensinamentos que o Roberto está passando para a gente. Vamos lá, vamos ver se dá para fazer mais algumas perguntas aqui. Vamos lá. No caso de uma transportadora, por exemplo, existe depreciação dos veículos da transportadora? Ou Se esses isso entraria veículos no estão no não estoque? Não? circulante, eles depreciam sim. Tá. Mas dentro da estrutura de uma transportadora, existe estoque Não, dos veículos? ele não é compra e venda de caminhão, é transporte de mercadoria. Certo. É uma Então, prestadora de serviço, ela não tem nem compra e venda. tá. Ela E aí, tecnicamente nem tem que ter estoque de nada, né? Ela vai ter inscrição ela vende um serviço, estadual, né? porque transporte de mercadorias paga ICMS, tá? Mas ela não vai ter que ter estoque de veículo, porque ela não tem estoque de veículo. A atividade dela não é essa, é prestar serviço. Legal. Como que a Localiza tem tanto lucro, por exemplo, se os veículos depreciam tanto? Isso aí apareceu também, achei Isso é bem inusitado. simples de explicar, Túlio, porque a Localiza compra com preço de fotista e ela tem 20% de desconto, por exemplo, tá? Aí ela, quando vende depreciado. No primeiro ano, quanto é que o carro perde de valor? Em média, 20%. Então, ela não perde nada. Ela não tem ganho de capital quando ela vende o carro. Por isso que ela vende o carro rápido. Ela gira no primeiro ano rápido para não depreciar ele, entendeu? Para a Legal. depreciação não superar o valor dele. E aí, quando ela não vende no primeiro ano, ela transfere para uma outra empresa de compra e venda de veículo do mesmo grupo, e aí ela para a depreciação, é isso? Vai para o estoque dela para a Vai para o depreciação. É estoque isso da aí. outra. A operação Exatamente. é essa. A operação é essa. Muita gente acabou questionando isso. Bom, a live Porque não quando você acabou. compra como frotista, às vezes você consegue 20% de desconto no carro. Eles compram muito carro, né? Ele compra direto da fábrica, então ele compra com preço de fábrica. Ele comprando o carro com 20% abaixo do que você pagaria, quando ele for vender, ele vende por preço que você venderia se tivesse um ano de uso. Ou seja, ele está vendendo pelo preço que ele comprou, mas durante um ano ele ganhou dinheiro com locação. Sim. E aí que ele ganha dinheiro. E ele está com o carro na garantia, durante um ano ele quase que não gasta nada. Se não houver sinistro, batida, nenhum tipo de problema, ele só teve lucro com o carro. Aí ele passa esse carro por uma empresa do grupo de compra e venda, ou seja, ele vende dessa para outra, né? Transfere o carro para lá e para a depreciação dele, porque ele foi para o estoque para vender. Legal. O Ramon Vago fez uma pergunta. Na verdade, essa pergunta eu tinha até anotado aqui, mas o Ramon Vago fez uma pergunta e eu acho que é justamente isso que a gente acabou de falar, a estratégia que a Localiza usa para reclassificar, enfim, no caso não seria nenhuma reclassificação, seria uma transferência Para outra entre empresas do empresa mesmo do grupo. grupo. Legal. Acho que tem mais uma pergunta aqui, que a gente já até respondeu, mas dá para falar de novo dela especificamente. Se a empresa tiver KNAI de transporte, esse imposto também é aplicado? Não tem o nome da pessoa que perguntou aqui. Também é Transporte, aplicado, né? sim. Porque é um serviço, Transporte é a gente estoque, falou da é transportadora. imobilizado. É isso aí. Foi o que a gente falou Bom, ainda há pouco, né? é isso. Eu acho que a gente sanou todas as dúvidas aqui, esgotou o que eu tinha notado. Não sei se ficou alguma questão pendente aí de alguém que está ao vivo aqui assistindo com a gente. Túlio, só esclarecer, isso tudo aí, tá? A gente debate dentro das nossas aulas no curso do método PPC, tá? São discussões que poucos advogados entendem, que muitos não sabem nem como falar, e que muitas vezes o contador do cliente chega na discussão para você montar um planejamento patrimonial e o advogado fica vendido porque o contador vem cheio de alegações, e se ele souber como funcionam os CPCs e essas tributações, ele vai poder ter argumento para discutir com o cara de igual para igual e sair e ganhar esse cliente para poder fazer esse planejamento. Então, a ideia do método PPST é trazer para advogados e contadores não apenas a construção de um sistema de planejamento patrimonial, como é que ele funciona, qual é o estudo que você tem que fazer, sucessório, mas também a parte tributária e como é que contabilmente você sai por cima dessa briga para ganhar isso aí com o cliente, tendo números para comprovar. Como, por exemplo, essa agora. Se eu tenho uma empresa que está lá dentro da minha empresa, comprei um carro, está dentro da minha empresa. Se eu tiver um amigo que tem uma compra e venda de veículos, no final do primeiro ano eu boto o carro para ele vender, depreciou, e eu comprei ele com 20% de desconto,
eu consigo um bom preço. Mas se eu comprei ele cheio, eu não consigo fazer nada. Legal. Isso que você falou agora em relação ao curso é bem importante, porque trabalhar com planejamento patrimonial e acessório tributário exige conhecimento não só que um advogado qualquer teria ou que um contador qualquer teria, mas exige um conhecimento multidisciplinar que é o que o seu curso está oferecendo para o pessoal, né? Então, como você falou no início, eu sou contador, tá? Eu tenho 5 anos de faculdade de Direito, mas eu não advogo, como eu já expliquei. Mas eu estudei Direito e eu adoro Direito, continuo estudando Direito por conta da minha profissão. Contador tem que estar sempre lendo lei, né? E aí eu fui me enfiando nessa área de planejamento patrimonial. Então, estudo Direito de sucessões, Direito de família, Direito sucessório, Direito tributário, na parte toda que tem a ver com empresas e na parte de pessoa física, especialista em imposto de renda, do curso de imposto de renda, tributação de pessoas físicas, dei curso de tributação de investimentos em bolsa dentro da Exped. Então, eu trago toda essa bagagem para o planejamento patrimonial e aí eu trago, eu sou corretor de imóveis, eu sou corretor de seguros, eu sou despachante, autorizado pelo governo federal a trabalhar como despachante. Então, toda essa base que você tem monta uma capacidade para você falar de planejamento patrimonial, todo o teu patrimônio, desde o seguro de vida para cobrir problemas que possam ajudar a solução, como compra e venda de imóveis, como lançar os imóveis dentro das estruturas, na parte contábil, na parte jurídica, e eu tenho meu sócio que é advogado, que faz a parte de estruturação dos contratos, das cláusulas, dessa parte toda técnica. Então, com isso a gente fecha todo o cerco. Tá aí o Maurício, meu aluno, dizendo aí, ó, recomendo todos os cursos, professor Roberto, melhor professor de todos, porque esse é o meu aluno e aprendeu muito comigo hoje, fazendo muitos impostos de renda, com o que eu ensinei para ele alguns anos atrás aí, que ele veio mais cru, hoje ele está bastante avançado, é um usuário super avançado que hoje entende muito de tributação, especialmente de bolsa de valores, que é a área que ele gosta de trabalhar, e é um cara muito bom. São alunos que eu tenho desde o curso de imposto de renda e que vieram para o planejamento patrimonial junto comigo. Bacana. Legal. Roberto, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, pela generosidade no compartilhamento dos seus conhecimentos. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui. Eu vi que teve um pico grande de espectadores. Estamos aí com 1h07 de live. Acho que deu para tratar de bastante coisa. A live vai ficar gravada aqui, então quem quiser reassistir para pegar algum detalhe que esqueceu ou deixar para assistir depois, fiquem à vontade. Sigam o Roberto, que ele dá muita dica, ele ensina bastante coisa. Participem da jornada do Roberto nos dias 4, 5 e 6 de junho, que ele vai apresentar o curso dele. Ele já falou do procedimento, da metodologia do curso. Então, se você não estava aqui desde o começo, reassiste a live que vai para o ar ainda hoje, para você entender como que é a metodologia super diferente, bacana e muito dinâmica, né, do curso dele. Acho que o pessoal vai gostar. E é isso. Quem já almoçou, uma boa tarde. Quem não almoçou, um bom dia. Obrigado a todos. Roberto, encerra aí pra gente. Obrigado, Túlio. Obrigado a todos. Quem são os meus seguidores que ainda não seguem o Túlio, sigam o Túlio. É só clicar em cima e seguir o Túlio. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo convite. Sempre que quiser fazer lives como essa, pode me chamar. Obrigado a todos aí. Obrigado a você também, Roberto. Um abraço, viu? Um abraço. Boa Tchau, tarde. tchau.